Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querida irmã, querido irmão, a paz do Cristo ressuscitado habita em vossos corações. Salve Maria Santíssima, a Virgem Imaculada. Hoje é dia 24 de janeiro de 2021. Estamos no terceiro domingo do tempo comum, ano B. Primeira leitura, Jonas, capítulo 3, versículo de 1 a 5 e versículo 10. Livro de Jonas. Os ninivitas afastaram-se do mau caminho. Com o salmista rezemos o Salmo 24. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Repetindo, mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. A segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 29 ao 31. Paulo nos diz que a figura deste mundo passa. Escutemos o Santo Evangelho. Marcos, capítulo 1, versículos 14 ao 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, assim seja. Que o Espírito Santo, doador dos 7 dons, ilumine a nossa mente e o nosso coração, para bem compreendermos a palavra que nos foi anunciada. Amém. Salta aos nossos olhos 2 temas muito claros quando lemos os textos das leituras de hoje. O tema do tempo e o tema do arrependimento. A primeira leitura começa falando assim, a primeira leitura que fala da missão que Jonas recebe de Deus de ir até Nínive e pregar para aquela comunidade para que se converta, diz assim o texto: ainda 40 dias. Paulo, na segunda leitura da primeira carta aos Coríntios, vai dizer assim: eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. E Jesus no Evangelho vai dizer: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. A brevidade do tempo deve ser para nós sempre uma mensagem ou algo que a gente nunca pode deixar de lado. Porque nós não somos perenes, não é verdade? Nós não somos eternos aqui. Somos de passagem por esta terra, ou estamos de passagem por esta terra.
O tempo que nós tivermos aqui, seja ele poucos anos ou muitos anos, sempre será breve. Porque o tempo, ele passa e a gente não pode controlar isso. A gente não pode paralisar o tempo. Vou dar uma pausa nesse tempo para eu poder curtir mais a minha vida, para poder fazer mais coisas. Aí depois eu volto à contagem do tempo. Não existe essa possibilidade. O tempo simplesmente passa. E os anos passam muito depressa. A liturgia de hoje, usando o tema do tempo, que é breve, quer fazer com que você e eu nos convertamos. Que a gente faça um exame de vida, de consciência, para poder aproveitar bem o tempo que ainda nos resta e voltarmos para Deus. Porque a gente não pode se dar ao luxo de ficar protelando uma transformação, de ficar adiando uma conversão. E ninguém de nós, principalmente nós que somos muito católicos, muito de igrejas, ninguém de nós pode alegar que desconhece o convite de Deus a nós para que a gente mude. Eu nunca ouvi falar nisso, nunca ouvi uma pregação me chamando para mudança de vida. Não tem como. Praticamente o ano inteiro se fala disso. Olha que a gente ainda nem adentrou na quaresma. E já os textos bíblicos, nesse terceiro domingo do tempo comum, já vem com essa, vamos dizer assim, com esse sabor de quaresma. Eu venho falando de conversão. Então, na primeira leitura, Jonas diz para Nínive: olha, 40 dias e Nínive será destruída. Jesus diz no Evangelho: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Você está percebendo que tem um contraste aqui, né? Enquanto a pregação dirigida a Nínive é focada na parte negativa, Jonas está dizendo, ele começa a pregação, né? Olha, ainda 40 dias e Nínive será destruída. Jesus já diz que o tempo se completou, mas diz, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus chegou. Para onde que caminha a humanidade? Para onde que caminham as nações? Para onde caminham os povos, se a gente for olhar o comportamento das pessoas, o comportamento da humanidade hoje, principalmente nas questões relacionadas a valores, costumes? Caminha para a destruição, caminha para um fim, se não mudar, se não se converter, se não fazerem um giro de 180 graus na sua vida, ou seja, uma mudança completa. E a gente pode dizer que a sociedade do nosso tempo, em todos os lugares, caminha a passos largos para a destruição. A aprovação do aborto em diversas nações, agora cada vez mais também se espalhando pelos países, a aprovação da eutanásia, vergonhosa essa questão da eutanásia, também vergonhosa, a fim de dar um fim aí à vida, destruir a vida sem ser o seu término natural. Enfim, não vamos entrar nos detalhes, mas isso é vergonhoso. Leis vergonhosas. Caminhamos a passos largos para a destruição. O que a gente precisa fazer é ouvir o que Jesus está dizendo no Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. O tempo está próximo. Deixar de fazer essas práticas e viver o que nós estamos vivendo como sociedade e seguir os mandamentos de Jesus. É o que ele faz agora na sequência, convidando os discípulos para começarem a fazer parte do seu grupo, daqueles que vão junto com Jesus anunciar esse reino e a transformação dessas realidades. Deus nos ajude, nos dê a graça de ouvirmos a voz do Senhor e sairmos desse caminho da perdição, da destruição, e caminharmos para a direção da vida em Cristo. O Senhor abençoe e nos livre tomados com Deus eternamente.